Começou. Oi, pessoal. Quinta-feira, então, vídeo de Álgebra 2, tá? E aí, como a gente pode ver aqui no plano de fundo que eu coloquei, a gente tinha terminado a parte 1, tá? Que era sobre a categoria dos anéis, né? Essa introdução às principais ferramentas e tudo aquilo, tá? Em particular, nos vídeos eu não falei do teorema chinês dos restos, tá? Mas ele aparece nas notas de aula, tá lá. Eventualmente, quando as aulas voltarem presencialmente ou em algum sentido mais oficial, se isso acontecer, aí a gente segue direitinho isso, tá? Agora a gente vai começar essa parte 2 aqui, que eu chamei de tecnicalidades polinomiais, tá? Que tem que seguir da divisão que eu fiz da ementa obrigatória. Aqui a gente vai ver, então, como que os polinômios que a gente definiu na primeira parte do curso, na parte 1, como que eles se comportam quando o anel de coeficientes é um corpo. Que particularidades a gente tem. Então a gente vai ver, por exemplo, hoje, que quando o anel de coeficientes é um corpo, o anel de polinômios ele é um domínio de ideias principais. A gente vai ver o que é isso. E vai ver que vale a volta, tá? Isso caracteriza os anéis que são corpos. Depois a gente vai entrar nesses domínios euclidianos, domínios de faturação única, e aí chega nesse teorema de Gauss. Eu acredito que até o fim de junho, fazendo um vídeo por semana, e eu também tenho que digitar as notas de aula junto, até, até o fim de junho a gente chega no teorema de Gauss. E aí depois tem essas coisinhas aqui, raízes, multiplicidade, essa expansão de Taylor, frações parciais. Tá, eu vou falar dessas coisas porque tá na ementa, né? Mas assim, a parte principal de um ponto de vista teórico é que até aqui, teorema de Gauss. O resto é só, sei lá por que tá aqui. Mas tudo bem, essas raízes da unidade são interessantes e tal. Mas aí, isso a gente deve matar bem no início de julho, tá? Enfim, não sei quando que isso vai acontecer. Eu não sei como que vai estar o mundo no início de julho, né? Como que vão estar as nossas atividades e coisas assim. E aí a gente vai, mas no finzinho daqui a gente vai começar a sentir um gosto da parte 3, que é onde vai ficar mais emocionante, tá? Que é essencialmente teoria de Galois. Essencialmente teoria de Galois. Muito bonito, diga-se de passagem. Mas vamos lá, então. Vou sair daqui, vim para o canto. Então, álgebra 2, eu vou seguir o que está nas notas de aula, tá? Que estão disponíveis. Então, isso aqui que a gente vai seguir hoje. E aí vamos começar vendo então como se comportam polinômios definidos sobre corpos. Então, isso vai ser o tema de hoje. Eu estava olhando para o celular achando que eu estava aparecendo, mas enfim, muita informação, desculpa. Então vamos lá. Então, a velha lousa aqui, então, só para frisar então álgebra 2. E agora, parte 2. Tecnicalidades polinomiais. Tecnicalidades polinomiais. Polinomiais. Então, essa seria o capítulo. Esse seria o capítulo 2 das notas de aula, e aí a seção 2.1, que é o que a gente começa a discutir agora, é o que acontece quando a gente considera polinômios sobre domínios e corpos. O mais interessante
Sei que são os casos, assim, em geral, pelo menos em contextos mais elementares, são os casos mais interessantes. Então, quando a gente definiu esse cara aqui, então a gente havíamos definido, deixa eu fazer um textinho mais bonitinho. Então, havíamos definido esse negócio aqui, o anel de polinômios A de x, o anel de polinômios com indeterminada x, que vocês podem usar a letra que vocês quiserem, né? Com indeterminada x e coeficientes em A. Coeficientes em A. Quando a gente definiu isso, a gente exigiu apenas, já havíamos definido isso, e exigimos apenas que A fosse um anel comutativo com unidade. Comutativo e com unidade. Bem simpático. Tá. Então, se a gente exigir mais coisas do A, se a gente exige mais coisas do anel de coeficientes que a gente está trabalhando sobre o anel A, resulta, em geral, que esse anel aqui, o A de x, também terá propriedades adicionais. Também terá propriedades adicionais. Então, um exemplo disso é o seguinte, ó. Então, exemplo. A gente tinha visto que quando a gente trabalha com o algoritmo da divisão, de polinômios, ele funcionava assim, né? Dados fg polinômios aqui, tais que o coeficiente líder de G é invertível em A. Então existem, a gente viu isso aqui, então existem únicos. Eu podia ter simplesmente dado um copiado enunciado, né? Mas, enfim. Então existem únicos Q e R pertencentes a A de x, tais que f é igual a esse Q, que é o quociente, vezes o G, mais o polinômio, que é o resto R, onde esse polinômio resto, ou ele é o polinômio nulo, ou ele não é o polinômio nulo, e daí ele tem um grau definido, e tendo um grau definido, a gente garante que o grau dele é estritamente menor do que o grau de G. Então, a gente tinha visto isso aqui. Então, vejam que quando a gente está num anel qualquer, para a gente conseguir fazer a divisão, a gente precisa exigir que o coeficiente líder
de G é invertível. Então, isso passa a ser uma exigência para que a gente consiga efetuar esse tipo de divisão, garantindo isso tudo, que são únicos, que satisfazem esse tipo de coisa. Então, quando o coeficiente líder é invertível, então isso aqui é bastante importante. Então, eu chamei a atenção disso pelo seguinte, ó. Então, note que se A for um corpo, então basta exigirmos que esse polinômio g que a gente pegou é diferente de zero, tá? Por quê? De fato, se o polinômio g ele não é o polinômio nulo, então o coeficiente líder, seja lá qual for o grau desse cara, então o coeficiente líder de g é diferente de zero, e então, por isso, como a gente está usando aqui o A é corpo, ele é invertível. E aí a gente pode aplicar o algoritmo anterior. Então, quando a gente está no contexto onde o anel de coeficientes é um corpo, a gente não precisa se preocupar com questões de invertibilidade de elemento do coeficiente líder para fazer divisão. Basta a gente sair dividindo adoidado desde que o cara seja não nulo. Tá? E essa hipótese assim, ela é importante porque se for um domínio, isso não dá para garantir. Então, se A for domínio, como que eu posso dizer? O evento, que isso aqui é um evento, né? Você poder fazer isso é uma eventualidade. Então, o evento acima, eita, o que eu fiz? Então, o evento, pera, fica essa barrinha chata. Isso não adianta, tá, tudo bem. Então, o evento acima não precisa ocorrer. E aí o exemplo que eu coloquei na nota de aula é bem simples. Se a gente pegar esse cara aqui, ó, pega A como sendo o anel dos inteiros, que a gente sabe que é um domínio, tá? Nosso domínio favorito. Então, se a gente pega esse polinômio aqui, ó, para f igual a x² mais 6x mais 8 e g de x igual a 2x mais 4. G de x. Aqui eu escrevi sem, aqui eu escrevi com. Que eu estou dando muita aula de cálculo, aí eu fico com essas notações mais mundanas na cabeça. Se a gente pega esses dois polinômios aqui, que estão em z de x, não é possível efetuar uma divisão com o resto em z de x. A gente não consegue encontrar um polinômio, cadê? Q em z de x e um polinômio R em z de x, tal que aquele f que a gente pegou é igual ao polinômio Q vezes o g mais o R. Tá? Para esses dois caras aqui. Hoje eu
Tô demais com esse negócio aqui, tô saindo toda hora. Pronto. Então, isso aqui ocorre pelo seguinte. Supõe que a gente consegue, então, escrever o polinômio f, que a gente estava com ele aqui, como sendo um q vezes o g mais um r, tá? Então, esse r pertencente a z. Por que eu escrevi assim? Porque como o grau desse cara aqui é 2, e esse cara aqui já tem grau 1, então se existir um polinômio q que faz isso, esse polinômio q vai ter que ter grau 1, porque se ele tivesse grau 2, aqui ia ficar grau 2 com grau 1, ia dar grau 3 que não bate, tá? E o resto que eu coloquei como sendo uma constante, porque ou ele é zero, tá? Ou o grau dele é menor que o grau de g. Mas como o grau de g é 1, então ele vai ter que ser um polinômio constante. Possivelmente zero ou não. Só que aí vejam, se isso aqui ocorre, quando a gente expande isso aqui, ia ficar assim, ó. 2a x quadrado mais 4x mais 2bx mais 4b mais r. Essa parte aqui toda não interessa para a gente, tá? E a gente pode ignorar isso aqui, porque o ponto é o seguinte: pelo modo como os polinômios foram construídos, que a gente viu, dois polinômios são iguais, se e somente se os coeficientes que acompanham os termos de mesmo grau são iguais. Então, ó, aqui quando a gente fizer, por exemplo, 4a mais 2b, isso aqui tem que ser igual a 6. O r, então isso aqui fica isso. O 4b mais r, que é o termo que acompanha o x elevado a zero, teria que ser igual a 8. Só que a gente nem precisa se preocupar em verificar se isso é possível ou não, porque o problema está aqui, ó. A gente teria que ocorrer 2 vezes a igual a 1, tá? Em z, tá? Esse a pertencendo a z. E isso não ocorre, tá? Porque os únicos elementos invertíveis de z são 1 e menos 1. E como aqui é 2, então não há um elemento em z que faz isso. Em certo, a gente meio que já sabe que esse a teria que ser igual a 1 sobre 2, que pertence a q, e não pertence a z. Tá? Então, não existe esse polinômio q em z de x que faz isso. Ele existe no anel maior, tá? Porque o z de x está aqui, e ele está dentro do q de x. Então, a gente consegue fazer a divisão aqui dentro. Mas vejam, o q é um corpo, tá? E a gente viu que em corpos a divisão funciona muito tranquilamente. Mas em z de x, onde z é domínio, então esse cara aqui é corpo, que eu falei. Então, corpos são ok para você fazer isso, só que z é domínio. E eles não são tão ok para fazer divisão. Você precisa verificar que o coeficiente líder é invertível no anel em questão. Então, isso mostra para a gente, dar um primeiro exemplo de que as exigências que a gente faz sobre o anel de coeficientes do anel de polinômios influenciam em propriedades do próprio anel de polinômios. Então, em particular, vale isso aqui, ó. Se a gente supõe que, se a gente pega um anel D, então esse anel D é um domínio, se somente seu anel de polinômios é um domínio. Então isso aqui é um...
é um colapso legal, digamos assim. A prova ela é bem simples pelo seguinte, se o D de x é domínio, eu vou fazer a parte, digamos assim, mais elementar primeiro. Então, como o D está contido aqui dentro, tá? Aqui eu coloquei contido ou igual, mas ele é necessariamente diferente. Então, como o D está dentro desse domínio, segue que o D é domínio, tá? Porque, em geral, isso foi um exercício da lista da primeira parte. Como, se você pega dois caras aqui não nulos, bom, eles estão aqui dentro. Então, aqui dentro o produto deles não é zero, então aqui também não pode ser, porque as operações aqui são compatíveis, porque o D não só está contido em D de x, como ele é subanel, tá? Essa inclusão aqui é como subanel. Então, essa direção é tranquila, e vale em geral. Se você tem um subanel de um domínio, esse subanel é um domínio. Agora, se D é domínio, e a gente tem FG polinômios não nulos, ou seja, eles são polinômios diferentes do polinômio nulo. Então, o que a gente precisa garantir é que, quando a gente faz o f vezes g, o produto desses dois polinômios, isso não dá o polinômio nulo, tá? Mas vejamos, se o grau de ambos, se o grau, aqui eu confundi, se o grau de f é igual ao grau de g, e é zero, se ambos têm grau zero, então é porque f e g são não nulos, mas eles já moram em D. E em D, que é domínio, o produto dessas coisas tem que ser diferente de zero. Tá? Agora, em geral, nos demais casos, quando é domínio, um outro exercício que a gente tinha feito era esse aqui, ó, que quando a gente faz o grau do produto e o anel de coeficientes do anel de polinômios é um domínio, então vale essa igualdade aqui, ó. Grau de f mais grau de g. Essencialmente porque quando você pega os coeficientes líderes de f e de g, como ambos são polinômios não nulos, esses coeficientes líderes... Eu parei de falar porque uma moto barulhenta passou. Enfim, os coeficientes líderes de f e de g são não nulos, mas eles moram num domínio. Então, o produto dessa coisa vai ser não nulo e vai ser obrigatoriamente o coeficiente de maior grau do polinômio produto. E vai ser o coeficiente não nulo de maior grau possível. Então, e qual é esse grau? Especificamente, explicitamente isso, é o grau de f e o grau de g, que são os graus, são os expoentes do coeficiente líder, né? Então, aí sai disso aqui, porque se um deles tem, se eles são diferentes de zero e um deles tem grau positivo, estritamente positivo maior que zero, então quando você fizer isso aqui, ele vai ser alguma coisa maior ou igual que zero, mas outra que é estritamente maior que zero. Então isso aqui tem que ser maior que zero. Então ele não pode ser o polinômio nulo. Tá? Então é bem tranquilo essa proposição, tá? Mas aí ela sugere uma outra pergunta, né? Que, para quem viu a lista de exercícios, isso era uma pergunta lá, mas
Será que valeria isso aqui, né? A é corpo, C e somente C. A de X é corpo? O problema é que essa conjectura ela já tem resposta, né? A resposta é não, pois A de X nunca é corpo. E então não tem como ser verdade que A é corpo, C e somente C, A de X é corpo. Porém, ah, vale notar que, por exemplo, o A ser corpo garante que A é domínio, então certamente o A de X é domínio. Só que não pode ser o caso de que vale a volta, porque a gente sabe que existem corpos que não são domínios. Perdão, existem domínios que não são corpos. Tá? Então, não vale a volta, mas seria o caso. Então, que tipo de domínio será que a gente obtém aqui? Então, corpo não é. Então, o que a gente tem que colocar aqui para tornar essa equivalência verdadeira? A é corpo, se somente seu A de X é um domínio tal que alguma coisa. Então, é um domínio tal que o quê? Né? O que esse domínio tem que satisfazer a mais para a gente conseguir ter a volta? Tá? Que é o que a gente vai ver, vai ser o resultado principal desse vídeo de hoje, tá bom? Então, a, a resposta aqui é domínio de ideais principais. Então, isso poderia ser uma subseção, tá? Uma subsubseção, talvez. Domínio de ideais principais. É o que a gente vai começar a ver agora. Explicitamente, porque a gente já conhece um cara assim. Tá? Deixa eu colocar essa desgracinha aqui, esse subtítulo, em outra lousa, porque vai ficar muito apertadinho. Pronto. Domínio de ideais principais. Essa ferramenta é bem legal. Eu gosto muito do Journal. Enfim, dizemos que um domínio D deixa eu fechar a janela. Eu não sei se o som da rua estava passando, mas me incomoda. Então, dizemos que um domínio D. Um domínio D. Nossa, isso não ficou parecendo um D nem aqui. Nem na, melhorou. Dizemos que um domínio D é um. Ficou repetido, né? Deixa eu escrever com uma outra cor, pelo menos, para. Então, ele é um domínio de ideais principais. É um domínio de ideais principais, que em geral a gente vai escrever assim, tá? DIP, tá? Domínio de ideais principais. Quem porventura foi estudar em livros que estão em inglês, in English, this is PID, Principal Ideal Domain, tá? Quem, por exemplo, foi estudar pelo livro do Lang, do Rotman, que outro livro bom de álgebra? Do Aluf, tem um montão de livro legal de álgebra, tá? Então eles usam essa sigla, PID. O Lang em particular é uma obra-prima. Então, isso aqui ele é um domínio de ideias principais. Se cada ideal, ou melhor, acho que se cada fica melhor. Se cada ideal de D for gerado ou melhor, se cada ideal de D admitir um gerador
um conjunto de geradores com apenas um elemento. O que eu quero dizer com isso? Tá? Então, deixa eu colocar aqui, o que eu posso escrever? Flashback, pronto. Flashback. Lembra que quando a gente tinha um subconjunto S, deixa eu chamar assim, se G é um subconjunto de um anel A, então a gente viu que existe o menor ideal de A, tal que G está contido nesse ideal. Então existe o menor ideal de A. Como que eu xingo ele? A gente tinha xingado assim, né? Cadê? A gente xingou ele com essa simbologia, tá? Então que isso é o menor ideal que contém o conjunto de geradores. Tá? Explicitamente, se esse G ele é diferente de vazio, esse ideal gerado por G é o conjunto de todas as combinações A lineares de elementos de G. Tá? Em particular, o que a gente está dizendo é quando G, quando esse conjunto G de geradores, né, ele só tem um elemento, ó, um Gzinho, a gente escreve assim, ó. Em vez de a gente escrever G com esse monte de coisa dentro, a gente escreve assim. A gente escreve G como sendo G e dizemos que esse G é ideal principal. Ele é um ideal principal gerado por G. Então, idear em qualquer anel que você tiver. Você tá, não precisa ser um domínio, você está num anelzinho qualquer, tá? E aí, nesse anel você tem lá um, um ideal que é gerado por um cara só. Esse ideal é chamado de ideal principal, gerado por G. Então, essa definição de domínio de ideais principais, quando a gente lê ela com essa definição em mente, o que a gente está querendo dizer é que todo ideal do anel, todo ideal do domínio, é um ideal principal, porque ele é gerado apenas. Existe um elemento que gera aquele ideal. Tá? Isso não significa que existe um elemento que gera todos os ideais. Não, mas cada ideal tem um elemento que o gera. Tá? Isso vai ficar claro com o próximo exemplo. Então, exemplo. Eu tirei do pause? Tirei. 33 minutos, inclusive. Tá na hora de. Tá grande já esse negócio. Então, exemplo. Z é um domínio de ideias principais. Tá? Então, Z é um DIP. Para a gente fazer isso, eu não sei se eu já fiz isso em algum vídeo anterior, mas não tem problema fazer de novo. A gente pega um I contido em Z, ideal. Tá? Se o I for zero, se ele for ideal nulo, acabou. Tá? Porque o I vai ser o ideal gerado pelo elemento zero dos inteiros. Se não, se o I é diferente do ideal nulo, então esse cara aqui, ó, então T igual ao conjunto dos n's naturais
tais que ah, N natural? Não. Tá, eu esqueci de acrescentar uma cláusula no texto. Desculpa, pessoal. É o conjunto dos n's naturais, tais que n pertence a i, e n maior que zero. Tá? Eu esqueci de colocar isso aqui, é importante. Então, o conjunto dos caras, o conjunto dos números naturais maiores que zero, que pertencem ao ideal, ele tem que ser necessariamente diferente de vazio. Tá? Por quê? O ideal i é diferente de zero. Portanto, existe algum número inteiro dentro dele. Se esse número inteiro for positivo, beleza, acabou. Se não, você multiplica por menos 1. Como o íon ideal ele é fechado por multiplicação por escalar, então o menos desse cara que você pegou tem que estar lá, mas menos 1 vezes um cara negativo dá um cara positivo. Então está aqui. Tá? Então, isso aqui é não vazio. E aí, existe por um negócio que o pessoal gosta de chamar de princípio da boa ordenação dos naturais, existe um T0 que é igual ao menor elemento de T. Tá? Isso aqui é um conjunto de números naturais maiores que zero, não vazio. Então, eles estão enfileirados na fila infinita dos naturais. Você pega o menor deles. Você sempre pode fazer isso. Tá? É uma propriedade fundamental dos naturais. Tá? Certo. Então, a afirmação agora é que o ideal gerado por esse T0 é justamente o ideal I que a gente pegou. Então, se a gente mostrar isso, teremos garantido que esse ideal qualquer que a gente pegou é gerado existe um elemento que o gera, portanto, ele é principal. Notem que, em particular, dessa demonstração, vai seguir que para cada ideal não nulo dos inteiros, existe e é único o gerador positivo dele. Tá? E a gente usou isso para definir característica em algum vídeo passado, característica de anel. Tá? Que a gente tinha pegado o núcleo do único mapa que sai dos inteiros e vai no anel em questão. E aí a gente, como esse núcleo é um ideal dos inteiros, a gente podia escolher um único cara maior ou igual que zero que o gera. E esse cara maior ou igual que zero é o que a gente xingou de característica do anel. Tá? Então, só amarrando isso com aquilo que a gente tinha visto. Tá? Então, para provar isso, quanto tempo eu já estou falando? Muito tempo, né? Já deve estar em 50 minutos. Deixa eu ver aqui. 38. Não, tudo bem. Não vai ficar tão horrível. Certo, então a gente tem que mostrar duas inclusões, né? A gente tem que mostrar que o ideal gerado por T0 está contido em I e que o ideal I está contido no ideal gerado por T0. Essa aqui é óbvia, porque o T0 pertence a I e I é fechado por multiplicações, né? Aliás, ele é fechado por combinações Z lineares. Então, em particular, você pega esse T0 está em I, então qualquer múltiplo dele também vai estar lá, então essa inclusão aqui está ok. Agora, para essa aqui, dado um M, deixa eu só ver se eu estou usando a mesma letra, tá? Dado um M que pertence a I, existem únicos. Agora a gente usa o algoritmo da divisão nos inteiros. Existem únicos Q e R pertencentes a Z. Qual vai ser a ideia? A gente vai pegar esse cara e vai dividir pelo T0. Então, existem únicos caras que satisfazem isso aqui. Ó.
e tais que esse resto em particular ah, ele é maior ou igual que zero e estritamente menor do que o t zero. Então, o que a gente quer concluir é que o R é igual a zero. Então, a gente quer concluir que o R é igual a zero, porque daí vai seguir que o M, se isso aqui é zero, esse cara some. M é igual é um múltiplo de t zero, portanto, pertence aqui. Então, o que a gente quer mostrar é R igual a zero. Eu tenho quase certeza que eu fiz isso. Enfim, queremos R igual a zero. Então, se não fosse, se zero fosse estritamente menor do que R, e isso fosse estritamente menor do que t zero, nota que a gente ia ter isso aqui, ó. A gente ia ter o R vale essa expressão, né? Então, passa esse vagabundo para cá. Fica M menos Q t zero. Mas notem, esse M a gente pegou aonde? A gente pegou em I. Agora, Q vezes t zero, esse t zero pertence a I. Então, isso aqui é uma combinação Z linear de elementos do, do ideal I. Portanto, isso pertence a I. O R pertence a I. Então, R, opa, R, cadê? R pertence a I. Qual o problema? A gente, a gente chegou à conclusão de que R pertence a I com R estritamente, por causa dessa parte, menor do que t zero. Só que, como o R também é maior que zero, a gente tem R pertencente a T. T era quem? T é essa desgraça, o conjunto de todos os elementos do ideal que são maiores que zero. A gente mostrou que o R está aqui. Só que o R que a gente pegou aqui, ele é menor que o menor elemento de T. Isso não pode acontecer. Tá? Portanto, a única instância que é um absurdo, sei lá, tinha um professor que escrevia algumas coisas, fazia um símbolo para denotar absurdo, mas isso não é bem. Não há não há um consenso sobre isso. Mas absurdo é um consenso, a palavra absurdo, pelo menos em português. Então, absurdo, o que nos levou, o que nos permitiu esse absurdo foi justamente essa suposição aqui. Então, a única coisa que a gente pode ter é R igual a zero, como a gente queria demonstrar. Então, Z é um exemplo de domínio ideal principal. Essa é a cara de um domínio ideal principal. Você, dado qualquer ideal, existe um único filho da mãe que o gera. Tá? Bom, e aí como que a gente vai encerrar esse vídeo? A gente vai encerrar esse vídeo com esse teorema aqui. Tá? Eu vou provar só um lado dele, o outro é um exercício, tá? Que vai ficar para lista 1, tá? Que é a nossa a lista da primeira parte da ementa. Opa, a lista da primeira parte da ementa foi a lista 0. Agora vai ser lista 1, que vai ter a recíproca desse negócio. Então, um domínio K pega um domínio que é K. Essa letra aqui já indica o que a gente vai supor, né? Então, um domínio K é corpo C e somente C. O anel de polinômios correspondente, cujos coeficientes estão em K, é um domínio de ideais principais. Tá? Isso aqui é frequentemente útil. É curioso como faz. Tá? Então, a demonstração, eu vou fazer ela quase toda, vai ser só uma parte que vai ficar como exercício. Acho que eu vou deixar duas partes como exercício, tá? Porque uma tá feita nas notas de aula, mas eu não vou fazer aqui. Que é essa. Se I
contido em K de x é um ideal diferente, é um ideal não nulo, então existe um polinômio f em K de x, tal que I é o polinômio, é o ideal gerado por esse polinômio. Exercício, fazer isso, tá? Mas a dica para exercício, vou colocar aqui porque a recíproca eu vou fazer na outra lousa. A dica é a seguinte, adaptar a demonstração que a gente fez antes. Tá? Na demonstração que a gente fez antes, a gente deu um jeito de usar a boa ordenação dos naturais para conseguir um menor elemento. O que a gente faz aqui? Se esse polinômio aliás, a gente vai supor o i diferente de zero, não nulo, e também a gente vai supor o i diferente de 1, tá? Do ideal gerado por 1, que é igual a k de x. Que aí não tem graça, esses casos são triviais. Supondo que isso aqui não acontece, ou melhor, supondo que é diferente de zero, que é diferente de k de x, esse cara aqui, ó, o conjunto de todos os n's que pertencem aos naturais. Tais que existe um q que pertence a i, tal que o grau de q é igual a n, e esse grau é maior que zero. Tá? Então, o conjunto de todos os graus, o conjunto de todos os graus maiores que zero de polinômios do ideal é um conjunto não vazio. Tá? Essencialmente porque, vejam, por que tem que ter um cara com um grau maior que zero dentro do i? Se todo mundo lá tivesse grau zero, os elementos do i seriam elementos do próprio corpo. Só que como a gente está supondo que é diferente de zero, um desses caras é diferente de zero, um desses caras de grau zero que estão em i é diferente de zero. Então, vejam, ele é diferente de zero e como polinômio é um polinômio de grau zero. Enfim. Mas aí ele é invertível, porque K é corpo. Mas ele sendo invertível e morando no ideal, segue que o 1 vai pertencer ao ideal. Portanto, a gente concluiria que o I é igual a 1, que a gente está supondo que não acontece. Portanto, por essas duas hipóteses que a gente colocou, esse cara tem que ser não vazio. Tem que ter alguém lá dentro com um grau maior que zero. Então, esse conjunto é não vazio. Aí você pega um polinômio cujo grau é o menor n que pertence a esse negócio e use o algoritmo da divisão. Do mesmo jeito que no outro negócio, use o algoritmo da divisão. Para um polinômio g pertencente a i, tal que o grau desse polinômio g é igual ao menor elemento do t. Tá? Vai ter que existir porque existe um menor elemento. E um menor elemento aqui, ele é dado como grau de algum polinômio. Então, você pega essa testemunha e repete a prova. Tá, agora, reciprocamente, então, isso mostra, portanto, uma vez que você tiver feito isso, você vai ter mostrado que se K é corpo, então Kx é dip. Tá? Agora, para a volta, que vai ter um outro exercício, que também não é difícil, é só brincar com graus. Nota o seguinte:
Se A é um cara que está no corpo e ele não é zero, então, então isso aqui acontece. Então, existe um... Isso é um exercício da lista Derivelto do ICMC. Então, existe um polinômio P em K de x, tal que quando você faz isso aqui mais isso aqui é igual a isso aqui. Então, existe um cara satisfazendo isso, C e somente C. O A que a gente pegou é invertível. Tá bom? Aqui, para essa recíproca, a gente só tem que o D é um domínio. A gente só tem que o K é um domínio. O K de X é um D. Aliás, para cá nem precisa. Deixa eu só colocar aqui. Outra estrelinha. Aqui. Então, se para K domínio. Então observem o seguinte. Isso vai ser um exercício que vai estar na lista 1. Mas o que está sendo dito é o seguinte: você pega um domínio K e pega um elemento não nulo desse K. Uma vez que você fixou esse A, se existir um polinômio P, tal que quando você pega o ideal gerado por A em K de X e o ideal gerado por X em K de X e soma esses ideais em K de X, e aí a soma desses dois polinômios é igual ao ideal gerado pelo polinômio P, que você está supondo que existe, então o A vai ser invertível. Reciprocamente, se o A for invertível, então vai existir esse P. Tá? Por que, que isso mata a recíproca? Se a gente souber disso, daí, se a gente supõe que K de X é um domínio de ideais principais, para a gente provar que K é corpo, aí o que, que a gente precisa fazer? A gente tem que pegar um elemento A diferente de zero, então precisamos tomar um infeliz aqui, ó, um K diferente, um A em K diferente de zero, e mostrarmos, precisamos isso, tomar isso e mostrar, acho que só mostrar tá bom, que A é invertível. Só que, olha só que bacana, olha que simpático. Como K de X a gente está supondo que é DIP, se a gente pegar o anel, ou o ideal A, e somar com o ideal X, por isso aqui ser DIP, vai ter que existir um P satisfazendo isso. Porque isso aqui é um ideal de K de X e K de X é DIP. Então, todo ideal tem que ter esse formato aqui para algum P. Portanto, vale esse lado da equivalência. Mas isso aqui implica que o A é invertível, que é o que a gente queria. Portanto, demonstrado o teorema que caracteriza corpos em termos da propriedade de ideais principais do anel de polinômios, tá legal? Bom, deixa eu ver aqui. Isso é o que está feito no teorema 2.14 das notas de aula, tá? Como eu já falei bastante,
Cadê? Só para vocês verem aqui, eu já falei por 55 minutos, então vocês devem estar de saco cheio. O, no próximo vídeo, a gente vai ver aqui a caracterização dos ideais maximais de um DIP, tá? Que é uma coisa que vai ser bem importante na parte 3 quando a gente mexer com extensões de corpos. Saber disso aqui vai facilitar muito a nossa vida. E aí a gente já vai entrar vai definir o que é domínio euclidiano, tá? Vai ver umas propriedades elementares disso. E já vamos, espero já entrar com os dois pés em domínios de fatoração única para começar a preparar o terreno para o Teorema de Gauss, tá? O Teorema de Gauss é uma coisa que lembra um pouco esse teorema aqui, tá? Só que é um pouco mais delicado. O teorema de Gauss ele vai mostrar que se você tem um domínio de fatoração única, seja lá o que isso seja, a gente vai descobrir em breve, quando você pega o anel de polinômios em cima desse domínio de fatoração única, esse anel de polinômios também é um domínio de fatoração única. Tá? Isso é reflexo de coisas que, em certo sentido, a gente já viu. A gente meio que percebe isso quando trabalha com polinômios em Q de x e z isso vai misturar umas coisas que a gente já viu, tá? Vai ser onde a gente vai generalizar máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum. Agora eu não lembro, acho que é o mínimo múltiplo comum. Ou MDC ou MMC, uma dessas coisas vai ser generalizada para contexto de anéis, tá? É um pouco técnico, mas vai valer a pena, tá? E, enfim, é isso por hoje. Eu vou encerrar antes que dê 60 minutos. E obrigado pela paciência e fiquem em casa, pessoal. Vou encerrar a gravação aqui. Tchau, tchau.